O Márcio, aos 36 anos, se tornou presidente da Electro. Todos nós já fomos mais jovens um dia, né, Márcio? Então, poxa, 36 né? E você marcou época lá, né? Não é porque eu estou falando isso, enfim, foram inúmeros reconhecimentos, não só seus pessoalmente, mas também da empresa, né? E, obviamente, eu acho que é o mais bacana, dos próprios colaboradores, dos funcionários, dos stakeholders em geral, né, da Electro. Então, você foi considerado aí o líder mais admirado do Brasil em 2014, né? Você, em 2016, foi nomeado executivo de valor. 2017, eu nunca tinha visto isso, viu, Márcio? Depois, se você puder comentar, foi uns 100% de índice de confiança, né, dos colaboradores. E você, sobretudo, é uma pessoa com muita coragem. Eu preciso, né, fazer essa coragem de sair do status quo, porque quando você, imagina, você assumiu como CEO, jovem, poderia ter ido por um caminho, entre aspas, mais seguro, mais conhecido, né? Um pouco do business as usual, negócios como de costume, mas decidiu ir por um caminho que hoje é considerado de vanguarda, né? Mais humanizado, enfim, com um olhar, inclusive na felicidade, né? Dos colaboradores. E depois, né, do seu período lá na Electro, que, novamente, por inúmeros reconhecimentos, marcou época, você também teve a coragem de seguir um outro caminho de procurar ajudar muitas organizações, não é? Por meio da Tutor, e também escrevendo vários livros, né, que se tornaram aí referências. Então, olha só, estou aqui com Felicidade dá lucro, né? E dá mesmo, né? O Fim do Círculo Vicioso, do Márcio, e o terceiro mais recente, que é o Filosofia de Gestão, Cultura e Estratégia com as pessoas. E o com tem ali sublinhado, né, que é com as pessoas mesmo, junto com elas, não só dizendo o que elas devem fazer. Então, eu não vou me alongar aqui muito na apresentação, Márcio, só novamente te agradecer, e você como um virtuoso, né, considerado um virtuoso aqui, nosso, está conosco, apesar da sua agenda ser sempre muito intensa. Eu gostaria, enfim, de te saudar e se você pudesse começar, Márcio, compartilhando conosco, de onde veio isso, né? Essa ideia de fazer diferente, de ir por um caminho que, na época, pouquíssimas, eu acho que, né, assim, eu não me lembro de outras pessoas falando da importância, né, da questão da cultura, da felicidade, se isso já vinha com você, se você viu alguma referência ao longo da sua carreira, se você foi desenvolvendo esse caminho autoral, né, que você teve aí, principalmente no seu período como CEO. Obrigado, Márcio. Obrigado você, Alexandre. Primeiro, te agradecer muito aí pelo carinho. Eu queria ser metade do que você falou, viu? Eu acho que esses méritos não são meus, são méritos das pessoas que trabalhavam comigo naquela ocasião, que alavancaram bastante as coisas que nós sonhávamos juntos. Então, foi bem legal. Então, aproveito e te agradeço também o Pedro. Pedro é um cara que já é amigo, né? Um cara que é amigo há muito tempo, que eu admiro muito e que me entusiasma sempre a conhecer coisas incríveis, e foi ele que me trouxe para cá. Eu confesso que eu sou um filho rebelde, eu tenho tido uma agenda que ainda não dominei, a minha agenda é um cavalo bravo, então eu tendo a algum dia conseguir ser um pouco mais frequente, né? Mas me perdoem por isso, mas Pedro é o meu padrinho aqui e em muitas outras. Então agradeço também ao Pedro. Estava vendo aqui agora o professor Cabreira, com quem estive muitas vezes e a admiro muitíssimo. Enfim, muito obrigado a vocês. Vou tentar não tornar essa próxima hora de vocês tão chata e fazer de uma forma que possa ser, no mínimo, divertida. Talvez, quem sabe, útil, mas divertida com certeza. Então, para vocês, eu vou falar um pouco mais informalmente e tentar trazer um pouco mais do sentimento, daquilo que eu sentia quando vivia essas coisas que eu vou mostrar. Eu acho que, lembrei aqui o Mauro também acabou de chegar, querido. Então, vou tentar trazer com o sentimento do que nestas ocasiões que eu vivia, eu ia sentindo. A Mari está aqui comigo, trabalha com a gente, é o meu anjo da guarda, em todo lugar que eu vou, ela fica me dando esse brilhante suporte. Então, Mari, hoje não vai ser diferente, eu já vou te pedindo para passar os slides, mas eu vou fazer aqui uma introduçãozinha bem rápida, para você puder tirar um pouquinho só, Mari, depois você projeta de novo, só para eu fazer uma rápida introdução. Eu sou filho de uma empregada doméstica,
e de um operário metalúrgico, ambos semi-analfabetos. E um casal de pessoas incríveis, porém sem instrução, que me ensinaram o básico, mas com qualidade, a qualidade típica da simplicidade. E me deram várias lições de vida, sempre com muito amor, mas também sempre sem dinheiro nenhum. Então, eu tinha muitos sonhos e, obviamente, a maioria deles eram muito distantes. O que eu aprendi foi, em algum momento da minha vida, acreditar em mim. Então, as pessoas sempre perguntam, eu, graças a Deus, tenho falado para muitos jovens em muitos lugares, eu estou dizendo que eu sou aquele cantor de churrascaria, né? Eu vou na churrascaria bem simplesinha, até na mais sofisticada, né? Eu nunca como a carne, mas eu sempre fico cantando para eles comerem. Então, eu vou desde um abrigo para menores, que tem 5 jovens, e eu converso com 5 jovens, até num evento que foi uma felicidade, eu fiz no Mané Garrincha para 10 mil pessoas. Então, eu confesso que eu nem consigo realizar o que isso tem sido na minha vida. É um negócio... É difícil de escrever. Vou tentar colocar um pouco para vocês nessas palavras que eu vou trazer hoje. Mas comecei acreditando bastante em mim depois dos 25 anos de idade. Ou seja, até os 25 anos de idade eu não acreditava em mim. E isso era uma doutrina na minha vida. E comecei a acreditar, não foi de repente, foi um processo de busca pelo que fazia sentido na minha vida e o que eu sonhava, quase como um descarrego das obrigações que eu trazia. Eu me obrigava a ter sucesso, porque eu tinha passado muita vontade na minha vida e eu não queria mais continuar com aquele modelo. Então era uma obrigação para mim ter sucesso. E quando eu me libertei dessa obrigação de ter sucesso, eu tive sucesso. Então, acho que aquela leveza que a quebra do nervosismo trouxe para mim foi crucial na minha vida. E a minha mãe, ela é a comunicadora da minha família e meu pai é o matemático. Ambos não estudaram nunca, mas meu pai faz equação, cálculo avançado do 3º grau, sem nunca ter ido à faculdade. É incrível, né? Então, eu aprendi os dois lados e eu uso isso na minha vida. Quando chego no mercado de trabalho, eu começo a tentar fazer isso. Começo a tentar fazer diferente. E sou instruído por pessoas incríveis que me ajudam e me dão caminhos de como que eu poderia desdobrar isso. Entre elas aqui o professor Cabreira, com quem já conversei inúmeras vezes. E eu me lembro muito bem, em 2014, quando eu fui reconhecido como, naquela ocasião pela revista Você é o Líder Mais Admirado do Brasil, ele me mandou uma mensagem muito carinhosa que eu guardo até hoje a propósito. Entrando aqui, Mari, se você puder pôr aqui na nossa apresentação, me perdoe. Eu começo a jornada falando disso, né, e fazendo um paralelo com a minha vida, porque eu comecei querendo ter coisas. E eu acho que, acho não, tenho certeza, não era ilícito, não era indecente. Eu queria ter coisas, sim. Sobretudo, ter coisas que eu nunca tive. O meu pai nunca me buscou de carro na escola. E, obviamente, sempre fui a pé e sozinho. Mas eu falei, meu Deus do céu, como eu adoraria isso. Então, eu queria ter um carro, eu queria ter uma casa, eu queria ter coisas muito básicas. E passei muito tempo focado no curto prazo, querendo ter coisas. E eu olho para a sociedade de uma maneira geral, a imensa maioria, essa é a busca, ter coisas. E eu só consegui, de fato, alcançar essas coisas que eu sonhava, que agora eu dou pouquíssimo valor ou nenhum, quando eu achei o caminho para ser alguém útil para o todo. Então, em toda a minha jornada, em toda a evolução que eu tive na minha vida, a transformação aconteceu em mim quando eu transformava o outro. Essa busca, olhando para frente e pensando adiante, foi algo que eu tentei usar na minha trajetória, desde a minha primeira posição de liderança, e sempre na área financeira, eu sou financeiro de carteirinha, até quando eu me tornei presidente da Electro, ainda bastante jovem, em 2011. Eu ainda pensava sobre isso, mas tinha uma certa dificuldade
de articular esse movimento todo. A Electro era uma empresa que, aqui já é uma dose de sentimento, né? É uma empresa que devia, na época, 1 bilhão de euros para um fundo italiano e para um banco italiano. E nós tínhamos um prejuízo acumulado gigantesco. Era uma empresa gerida pelo Chapter 11 nos Estados Unidos, ou seja, quebrada depois da Enron, que era a dona e deixou de existir. E a gente foi se arrastando até 2011. E eu assumi essa empresa com essa situação sendo comprada pelo grupo espanhol, com várias mazelas e um clima organizacional que naquela ocasião era de 58% de satisfação das pessoas. A primeira coisa que nós, e é sempre muito bom dizer no plural, porque obviamente foi assim que a gente conseguiu, foi, passa o próximo, Mari, por favor, foi fazer a transformação que eu mostro nesse slide vermelhinho aí, acho que logo, logo aparece na tela de vocês aí, mas eu já, isso, esse aqui. Que a gente estava vivendo um modelo tradicional de gestão, e esse modelo tradicional de gestão, não podemos falar nada de mal dele, é um modelo que inclusive persiste até hoje em muitos empreendimentos, que ele tem o pensamento estratégico, inovação, dinamismo, resiliência, disciplina e foco em resultados, e obviamente isso é maravilhoso e não deve deixar de existir, mas faltava de maneira muito latente o foco na forma, no como, ou seja, o que era feito era muito bom, que nós fazíamos naquela ocasião resultados que já eram representativos, nós estávamos saindo da lama, mas não tinha conexão nenhuma com o como, ou seja, era um o que mecânico, que infelizmente ainda é muito comum na maioria das empresas. Então nós começamos a pensar sobre alternativas, e aí nós preenchemos o que nós chamamos aqui de gestão um pouco mais moderna, que tem os mesmos atributos do lado de fora do gráfico, mas combina o afetivo com o efetivo. O efetivo sempre existiu, e algumas coisas são mazelas que eu detesto, mas outras coisas são boas, como, por exemplo, pensar em resultados e estratégia, isso é incrivelmente poderoso, mas focando numa forma que nós pudéssemos fazer isso sempre, combinando o que com o como, e daqui a pouquinho eu vou mostrar mais um atributo que é o porquê. Então, precisa fazer sentido para as pessoas. Imagina numa empresa de energia elétrica que você tem apenas 2 experiências com o produto. Uma quando chega a conta e a segunda se você colocar o dedo na tomada. Então, pode ser fatal e a última experiência a propósito, mas é um negócio que ele é pouquíssimo sexy. Então, a gente, para criar um sentido no entorno dele, a gente busca conectar com coisas que são realmente maiores, como, por exemplo, a vida. E aí, trazendo sentido e conectando com coisas que são desde incrivelmente relevantes como a vida, até insignificantes como simplesmente o desejo individual de alguém, que no caso o meu, nós começamos a oferecer modelos de autonomia, de protagonismo verdadeiro, todos eles semeados pela participação mútua e aberta. E aqui uma referência de livro que eu usei, que foi bastante interessante para a minha vida, foi o livro do D. Rock, o Mundo Caótico, já tem tradução em português. Ele é o fundador da Visa e traz uma visão de mundo bastante interessante, que é o caos organizado. Caos por quê? Porque todos podem. Então, caos. Mas organizado, de maneira que a gente não consegue progredir se nós não nos esforçarmos, se nós não nos dedicarmos, portanto, nós teremos critérios, regras, que são contornos apenas, mas a cor, cada um vai pintar a sua. E aí nós vamos tendo um ambiente diferente. Com essa conexão, as pessoas vão tendo mais qualidade de vida, porque não percebem que estão trabalhando. Elas estão simplesmente realizando algo que faz sentido. Então, elas são mais felizes. E ao ser mais feliz, nós conseguimos completar o como de uma maneira que ele deixa de ser uma obrigação e passa a ser uma opção. E que as pessoas fazem porque querem, não porque tem um idiota mandando, não porque tem uma empresa que é rica e eu sou pobre, não porque manda quem pode, obedece quem tem juízo, enfim. Eu, sobretudo, quando
estive nas posições iniciais da minha carreira, também me encontrava com os amigos para falar mal do chefe, para criticar a empresa, para falar mal e, às vezes, até de maneira, ou normalmente, até de maneira injusta, fazer comentários que não contribuíam. Então, olhando para trás, obviamente aprendendo com os erros do passado, trazendo coisas que possam não desprezar a experiência que eu tive de vida e otimizar o processo que eu vivo. Então, em todos os processos, todos, mesmo nesses que eu comento da rede elétrica, sistema elétrico de potência de 138 mil volts, ao 540, sei lá quantos mil volts, não importa. Todos os processos, procedimentos e normas precisam fazer sentido para as pessoas. E para fazer sentido para as pessoas é importante que elas participem. Alguns se tornarão protagonistas pela autonomia que nós ofereceremos, outros não. Mas nós abriremos o mundo para que todos tenham espaço. Fazendo isso, pode passar mais um, Mari, por favor? Fazendo isso, nós começamos a avaliar a nossa liderança. E, obviamente, com o objetivo exclusivo de desenvolvê-la, nós concebemos que nós éramos, na ocasião, chefes, com aquela predileção por iluminar apenas o nosso próprio pé, centralizando, desestimulando, sendo individualistas, usando top-down, imediatistas, inerte e muito egoístas. E, é claro, falsos, porque a gente não confessava que nós éramos assim. A gente dizia que tinha alguém assim, provavelmente em outros países, mas nós não. Então, demorou um pouco mais o processo até que nós reconhecêssemos os nossos erros, as nossas falhas, e talvez uma das maiores virtudes que a gente tenha tido foi em algum momento de dizer, sim, nós somos isso. E, obviamente, a partir daí, nós fomos evoluindo. Nós não evoluímos assim, rápida e facilmente. Nós evoluímos, ou seja, continuamos por cima, né? Tanto o abajur quanto a luminária, eles ainda estão por cima na estrutura, e acho que, sem demérito, foi um esforço muito grande para mirar a luz para outro lugar que não seja o pé. Bom, vamos mirar para o caminho. Alguns diziam, mas para o meu caminho, né? Sim, tudo bem, não tem problema. Pode começar com o seu caminho, porque o interesse individual, como eu também tive e tenho até hoje, e sobretudo mirando no ter, ele continua sendo lícito e necessário. Agora, ele não pode ser o único caminho. Nós precisamos também pensar em possibilidades que incluam outras pessoas. Então, os atributos que nós escolhemos foi de agregar valor, energizar o modelo e as pessoas, focar nas pessoas, sejam elas clientes ou colaboradores, que são os clientes que a gente paga para trabalhar para a gente, desenvolver as pessoas acima de tudo, inspirá-las baseado no nosso exemplo, mas também desafiá-las, sobretudo, a sair da inércia. E aí criamos uma nova versão de estrutura organizacional. Pode passar, Mari, mais um? Que era mais ou menos essa bagunça aí. É uma coisa multiconectada de pessoas que têm, sim, patente e que, sim, têm vantagens de remuneração e até de informação, mas tem a obrigação básica de se conectar mutuamente, sem frescuras ou incidentes diplomáticos por invasão de perímetros de áreas alheias, num ambiente amplo e restrito de virtuosidades. Aí cai dentro do nosso grupo aqui, que é o mundo virtuoso, né, Alexandre, que a gente quer viver. Então, a nossa brincadeira era, melhor do que ter inveja da Noruega e da Finlândia, é fazer o que a gente pode no ambiente que a gente vive. E a gente pode fazer coisas realmente incríveis. O resumo, para a gente mudar o capítulo, foi que a empresa com 58% de clima passou para 100%. Então, imagina que 5.000 pessoas pegam uma pesquisa de clima escrita pelo próprio capeta, né? Porque quem escreve aquilo lá não é gente do bem, né? Brincadeira, eu gosto muito deles, mas vejam, você está feliz com quanto você ganha? Pô, isso é pergunta que se faz? É óbvio que nunca. As promoções são dadas para quem realmente merece. Se for para mim, sim, se não, não. Ou seja, são perguntas que não, elas são propensas ao negativo.
E mesmo assim, e mesmo com 64 diretores sindicais da CUT respondendo à pesquisa que nós tínhamos na nossa equipe, é uma empresa muito sindicalizada, nós conseguimos 100%, com 98% de índice de respostas, ou seja, quase 5 mil pessoas, apenas 2% não respondeu o questionário. Não é que nem algumas fazem hoje que não manda o questionário para quem ele não quer que responda. Não, a gente mandava para todo mundo e, graças a Deus, até a oposição não encontrou caminhos para ficar contra. E foi um grande sucesso. Nós saímos gradativamente de 58, fomos subindo para 80, 93, depois 95, depois 100. Até fomos auditados, né, para ver se não fui eu que tinha respondido 5 mil questionários. Eu acho que se fosse eu, talvez não seria 98, não seria 100%, né? Eu ia dar algum deslize em algum momento lá, porque o sincericídio ia bater na minha porta. Mas as pessoas fizeram isso. E aí eu lembro de uma ocasião, numa dessas auditorias, que a equipe, tanto da Great Place to Work quanto da Você S.A., foram entrevistar as pessoas em campo. E aí entrevistaram um eletricista da cidade de Santa Isabel, aí no entorno de São Paulo, e perguntou para o cara, escuta, mas por que 100%? Vocês não têm problema não, é? Aí o cara falou assim, tem, claro que tem. Mas escuta, deixa eu te dizer uma coisa, quando você briga com o seu marido ou com a sua esposa, você coloca uma placa lá na frente da sua casa dizendo que você brigou e está com problema com ele, e a DR de vocês não terminou ainda? Aí a moça falou, não, claro que não. A gente resolve? Ele falou, como? Conversando. Então, é a mesma coisa que a gente faz aqui. Porque a gente sabe que nunca vai parar de ter problema. Eu posso te listar vários, mas o diálogo existe de maneira tão frequente, tão fluente, tão quente, que a gente não tem problema, que a gente não consegue endereçar. Foi a coisa mais emocionante que eu ouvi, porque é um eletricista daqueles que anda com um uniforme sujo, que faz buraco no chão de 1,60 m de profundidade, com 40 de diâmetro na cavadeira. Porque em alguns lugares o equipamento não chega, tem que ser na cavadeira mesmo, no alto de uma montanha, por exemplo. Então, eu lembro com um carinho enorme, porque foi muito marcante para mim. Então, marcou tanto que foi a cultura que a gente tanto cultuou, tanto buscou, que estava vivendo. Nós saímos de um prejuízo acumulado muito grande para aí já como presidente do grupo Neo Energia, que fui em 2017, para quase 6 bilhões de resultado positivo. Ou seja, foi uma transformação muito legal. Pode passar mais um, Mari, vamos continuar rapidinho para depois a gente usar o debate como algo mais produtivo. Enfim, completando o tripé, o porquê. E aí, usando, obviamente, pessoas muito inteligentes, que eu considero gênios, Friedrich Nietzsche e Viktor Frankl. Eu não sei de quem que é essa frase, eu já ouvi ela atribuída a ambos, então eu sempre menciono os dois. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Ou seja, a nossa realidade não era a realidade de um MacBook Pro numa mesa com ar-condicionado. Era a realidade de uma rede elétrica em 120 mil quilômetros em 228 municípios e depois somando a energia, aí passamos de 700 municípios no Brasil todo, do Nordeste até o Sul do Brasil, chegando a um ponto que nós tínhamos de tudo acontecendo em energia, e energia a gente sabe, não pode cometer erros básicos, porque você pode morrer. Então, como ter um porquê num ambiente onde a sua vida está em risco? Precisa acreditar muito. E nós trabalhamos intensamente em propósitos locais, em propósitos que não necessariamente refletem aquilo que a gente deseja, mas sim aquilo que funciona para aquelas pessoas. Então, sem a arrogância do colonizador, obviamente tivemos que vencer com a Iberdrola. Eu lembro quando ela chegou, a primeira coisa que ela fez foi passar um vídeo da seleção espanhola para toda a minha liderança. Eu quase morri do coração, né? Falei, cara, será que esses caras sabem mesmo ser uma multinacional, né? Porque isso aqui é uma ofensa para a gente sentar e ver um vídeo da seleção espanhola, inclusive fazendo um gol no Brasil. Tipo assim, isso aqui não é uma integração, isso é uma provocação, nós estamos em guerra. E aí, conversei, explica, e aí o cara vem com o Tratado de Tordesilhas, e eu falo para ele, joga essa merda fora, aqui você não vai conseguir nada com esse tipo de explicação, porque nós não somos mais uma colônia, né? Então, era nesse nível a conversa. E, obviamente, quando eu mostrei para o nosso presidente na ocasião todo esse desenho, ele falou assim, mas Márcio, você não joga golfe? Eu falei, não jogo. Ele falou assim, mas você podia jogar. Eu falei, não, mas eu não sei jogar golfe, cara. Eu até gosto, mas eu sou ruim, então eu prefiro ficar aqui mesmo. Ele falou, não, vai fazer outra coisa, deixa aqui anda sozinho. Nós temos 150 anos de experiência nisso, fica tranquilo.
Falei, cara, então você promoveu o cara errado, porque eu vou tocar esse negócio aqui de dentro, não de fora. Aí ele falou, olha, toma cuidado. Eu falei, mas o que você precisa? Ele falou, eu preciso de 5% de melhoria no EBITDA. 5%. Ok, não é 5% sobre o número, é mais 5%. Eu falei, ok, então eu vou fazer do meu jeito. Ele falou assim, mas você não precisa fazer do seu jeito, você pode fazer do meu jeito, que eu já sei que dá certo. Eu falei, olha, então me deixa fazer do meu jeito, se der errado, você me manda embora. Ele falou assim, mas eu posso te mandar embora antes de dar errado. Então, assim, veja o nível da conversa, que animadora, né? Aí, conversa, eu expliquei a lei das SA para ele. Falei, você sabia que se eu lesar seu patrimônio, você pode atuar sobre o meu, de maneira que eu fique sem nada para cobrir, ou pelo menos atenuar o impacto que eu gerar na sua empresa? Ele falou assim, pô, mas é nesse nível mesmo que você está querendo fazer? Eu falei, é. Ele falou assim, sabe, eu sou jesuíta. Eu nem sabia que o cara tinha coração, né? Quanto mais que ele era jesuíta. E ele falou assim, eu sou jesuíta. Eu vou acreditar em você. Mas se der errado, Márcio, se der errado, você está perdido, cara. Eu falei, tá bom, vamos fazer dar certo, então. Graças a Deus, nós entregamos 18% a mais no EBITDA. Não foi 5%. E nós chegamos a subir a um nível que quando nós crescemos e nos integramos a outro ativo, nós ficamos bastante relevantes dentro dele. Tanto que naquela ocasião eu assumi a presidência da holding, depois, obviamente, decidi sair, por questões que já tinha tomado, decisões, já eram decisões tomadas, obviamente fiz o processo de integração e saí. Ele não acredita até hoje. Semana passada mesmo mandou um WhatsApp para mim falando assim, a única coisa que eu não entendi nos últimos 5 anos foi por que você foi embora. Sinceramente, nem eu, mas deu um estalo na minha vida que eu precisava fazer coisas em outro patamar. E a empresa já tinha me dado muitas coisas boas, eu considero que eu também fiz algumas coisas boas por ela, mas eu preciso de mais. Hoje, graças a Deus, nós estamos aí com quase 40 empresas, então confesso que eu me sinto mais realizado. Mas o porquê fez muito sentido na minha vida, mas não apenas na minha, fez também na vida de muita gente. Agora, um pouquinho mais rápido, vamos seguir, Mari? O caminho iniciou-se por uma convergência. Nós, obviamente, abrimos o caminho para as pessoas trazerem seus propósitos e, obviamente, se sim, quando, se não, por que não? E fomos aplicando de maneira linear, olhando para as pessoas e trazendo o que de melhor elas podiam fazer, sempre com essa convergência frágil, segura por 4 mãos, nós e as pessoas. Então, nós tentamos direcionar um pouco para o lado do bem essa relação tão deteriorada que é de emprego, empregado, empregador. E a gente foi construindo uma relação de respeito, de prosperidade, de inclusão, e onde as pessoas poderiam sim criar a prosperidade que buscavam para a vida. Pode passar, Mari. Nós usamos esse modelo, hoje aqui, pelo tempo, eu não vou dar detalhes de todos os itens menores das laterais, eu vou focar nos 4 iniciais. Como eu já disse, tudo o que nós fazíamos precisava ser muito crível, ou seja, no mínimo, tinha que ter credibilidade com as pessoas, trazendo a participação delas mesmas e a imparcialidade em todos os temas para que atendesse o coletivo e não apenas o interesse individual de alguém. Então, se nós acreditávamos, nós praticávamos por opção e não por imposição. E quando fazíamos isso, nós melhorávamos por convicção e não porque era meta. E depois nós compartilhávamos por amor mesmo, inclusive com os concorrentes. Aí o meu chefe volta e fala para mim, Márcio, tá bom, você já me convenceu, gostei do resultado, agora você não é mais o Márcio, você já é um hijo, né? Mas compartilhar com o concorrente. Eu falei, olha, mas se o concorrente se acostumar a comer na minha mão, eu sei o tanto de comida que eu dou. Eu não preciso matar a minha concorrência. Eu só preciso que ele se sinta dependente de mim. Ele uma visão arriscada, mas tudo bem. E fizemos compartilhamento de tudo. Aí você fala assim, mas você compartilhava o quê? Tudo. Tudo. Aí você fala assim, poxa, mas não era só uma migalha? Não. Isso foi o discurso que eu fiz para ele. Mas eu entregava tudo. Por quê? Porque era a única forma da minha equipe seguir se reinventando. Quando nós precisávamos mudar, não era um desafio. Porque nós éramos hábeis na mudança, porque não gerava sofrimento o processo. Porque nós tínhamos um modelo de autorreciclagem em tempo contínuo, em tempo integral.
E aí nós íamos nos reinventando sempre. Então, um procedimento, para vocês terem uma ideia, inclusive uma NR, por exemplo, a NR10, que remete a práticas tão restritas e engessadas, nós construíamos algo em torno desse âmbito da segurança, por exemplo, e nós renovávamos o procedimento pelo menos uma vez por ano. Aí as pessoas falam hoje em gestão do conhecimento, e eu digo, tá tudo no Google. Para que nós precisamos fazer gestão do conhecimento? Eu preciso reinventar de maneira que as pessoas se sintam bem, representadas, e que elas se sintam parte daquilo em tempo integral. Então, se um procedimento passasse 365 dias sem nenhuma mudança, nós os mudávamos obrigatoriamente. A gente chamava isso de mudar para evoluir. Então, a gente acredita, pratica por opção, melhora por convicção e compartilha por amor mesmo. E aí a coisa anda. Nós criamos uma vez um projeto que se chamava Projeto 1/4. O que era o Projeto 1/4? Era multiplicar a empresa por algumas vezes com o mesmo recurso que nós tínhamos hoje. As pessoas pensavam, não, vai mandar 3/4 embora. Não. Era com o mesmo time fazer muito mais. E aí não é apenas fazer muito mais, é fazer muito mais com sentido, portanto, muito melhor. Quando a gente fala disso, as pessoas falam, mas como? Não é possível. Veja, quando nós estávamos no ápice, a Electro era 1/4 da Eletropaulo de tamanho e tinha mais lucro do que a Eletropaulo. E aí, comparando com empresas talvez até um pouco melhores, a CPFL, nós tínhamos uma proporção de lucro muito maior do que a CPFL. Aí nasceu a ideia da felicidade da lucro. Pode passar mais um, Mari, por favor? O objetivo que nós tínhamos, focando em apenas 3 pilares, era que nós aprendêssemos a nos comunicar bem, e aí, melhor do que fazer um curso de comunicação, nós apenas pedimos para as pessoas focarem nesses itens que estão aí na parte verde do slide inferior, que é transparência, né? A comunicação tem que ser transparente, quente, frequente, fluente, coerente, imparcial, bilateral e com respeito. E nós modelávamos como nós faríamos isso em todos os níveis o tempo todo. Pode passar mais um, Mário, por favor? Processos, e o processo para nós servia para mudar. Lógico que nós usávamos como norte, nós éramos bastante exigentes com a qualidade, com a forma como nós trabalhávamos, mas mudávamos tudo. Então não tínhamos trilhos, tínhamos trilhas. E eram tão inclusíveis e participativas quanto a vontade das pessoas permitisse. E aí, obviamente, vem outra pergunta. Tá, quando você cria um ambiente de prosperidade, as pessoas se desenvolvem, nós não temos tantas oportunidades para que todos se sintam acolhidos na carreira e alguns vão embora. E a gente responde, sim, existe uma lei no Brasil que guarda o direito à liberdade da sociedade, um direito constitucional. Então, é óbvio que as pessoas têm o direito de ir e vir. E algumas irão embora. E quando forem, levarão essa semente. E onde estiverem, lembrarão de nós. Ah, mas isso não é uma empresa, isso é uma ONG. Falando errado. Nós trazemos as pessoas melhores do mercado, porque nós criamos um ambiente de altíssima atratividade. Nós fazemos uma planilha, uma política de remuneração, que nós não pagamos 100% da mediana de mercado, nós pagamos 80%, porque os outros 20% fica pela escola. Pode passar mais um, Mari. E o terceiro, não menos importante, a liderança, que obviamente nós desenvolvíamos e exigíamos que esses líderes desenvolvessem os outros, desafiando, mas também facilitando, ou seja, acabando com os incidentes diplomáticos, com as barreiras entre áreas, com um índice enorme de frescura que ainda existe nas empresas e impede que as pessoas se sintam tão bem dentro delas e não vem a hora de ir embora para ser feliz em casa. Pode passar mais um, por gentileza? O equilíbrio da efetividade com a afetividade fez com que nós trouxéssemos para o trabalho não apenas a razão, acordar cedo e fazer bem feito todo dia para ter coisas sendo efetivo, mas também com relacionamentos incríveis, com contatos prósperos e contínuos e duradouros que fazem com que a gente seja útil para o todo, combinando o efetivo com o afetivo. Não é eliminando um e colocando o outro e transformando a empresa num ambiente plenamente paternalista, nada disso. É só não vivendo o autoritarismo nem o paternalismo, e sim o equilíbrio que nós esperamos de uma justiça. Pode passar, por gentileza, Mari?
Em resumo, até aqui, nós começamos a nossa jornada, tem aquela palavrinha ter aí no lado inferior do slide, bem no meio da tela, com o objetivo de ter coisas. E não tá errado. A gente pode sim ter coisas, isso é muito legal e incentiva muita gente. Então a gente acredita, pratica e melhora, e eu posso fazer isso sozinho, com a minha efetividade. Mas eu só evoluo quanto a ser útil para o todo quando eu me conecto com outras pessoas e passo do eu para o nós e combino a efetividade com a afetividade, e aí o meu nível de consciência muda. Mais um, por favor, Mari. Esse é o círculo que eu tomo aqui a licença poética de chamar de ciclo virtuoso, porque ele não é um círculo, ele não termina nele mesmo, é um ciclo, são ciclos, uma sucessão de ciclos virtuosos, que quanto mais nós fazemos, acreditamos, praticamos, melhoramos e aí compartilhamos, aumenta o nosso nível de consciência progressivamente, obviamente somos mais felizes e temos mais lucro. O lucro que não se materializa apenas em dinheiro, mas sim no sentido que nós fazemos para a sociedade, em atributos que vão além do monetário. Pode passar mais um, por gentileza, Mari? Agora, breves atributos que considero relevantes para a construção da jornada é convidar a todos a participar. Mas não é aquele convite que você convida para o cara não ir na sua casa. Fala, vai lá em casa almoçar, mas não diz onde você mora, não marca o dia nem o horário. Não, é convidando, é um passo antes da convocação. A gente não convoca porque a gente quer dar a opção das pessoas de serem diferentes. Então, a gente convida, mas com uma vontade enorme da pessoa aí. Então, a gente marca a data, marca lugar várias vezes, até que todos cumpram, de alguma forma, com aquilo que desejam. Pode passar mais um, Mário? A forma do trabalho é sempre com transparência, abrindo tudo. Não há como fazer com que uma pessoa vença o jogo se ela não sabe a regra. Todas as pessoas acordam cedo, olham no espelho e dizem, hoje eu vou melhorar. Eu não conheço alguém que acorda, olha para o espelho e diz, hoje eu vou piorar. Todo mundo quer melhorar. Então, nós temos a obrigação de criar um ambiente no qual as pessoas tenham transparência sobre as regras, sobre a forma, sobre os critérios, para que elas se posicionem de maneira adequada. Pode passar mais um, por gentileza? Diversidade, obviamente, eu tenho amigos que não acreditam no Papai do Céu. Eu acredito muito. E eu respeito, obviamente, quem não acredita, mas para mim fica muito mais fácil de entender a diversidade, que são pessoas diferentes e que Papai do Céu nos criou diferentes, porque eu acho que a complementariedade do que nós somos, sentimos, pensamos, agimos, é o que nos faz mais fortes. Então, todos, de todas as idades, de todos os sexos, de todas as raças, de todas as religiões, não importa. A soma disso é o que nos faz mais fortes. Então, nós temos que abrir espaço a todos, incentivar a participação plena. Pode passar, Mari? E ter a tal convergência que eu mencionei antes. Obviamente, não precisamos ser iguais, não devemos nos igualar e ser o que outros são, a contragosto do que nós queremos, do que nós desejamos, mas temos que conviver de uma maneira junto e misturado. Junto e misturado de um jeito que não dá para separar. A gente tem densidades, cores e temperaturas diferentes, mas nós somos um só. Pode passar mais um, Mari? Esse slide eu fiz antes da pandemia, viu, Alexandre? Mas ele pegou na veia aqui na pandemia, porque ainda que nós sejamos uma pequena célula, e as pessoas sempre perguntam, mas, poxa, eu vou fazer isso na minha empresa, eu vou virar um ornitorrinco, né? Não, não vai. Hoje em dia, sobretudo, as empresas buscam com muita ênfase pessoas capazes de fazer esse nível de transformação para que a gente possa ter mais lucro e não ter vergonha de dizer como a gente obteve. Então, essa microcultura que é representada por uma pessoa que seja, ela pode sim ser o que defende o corpo inteiro de uma infecção, de uma bactéria, de um vírus. Ou seja, a pessoa pode começar sozinha, não tem problema nenhum. A primeira vez que eu fiz isso na Electro, em 2004, eu recebi uma carta de advertência. Você acredita que eu tenho uma carta de advertência na Electro, cara? Eu guardo com muito carinho, porque eu fiz um programa não corporativo. Basicamente porque um dia eu reconheci o trabalho de alguém com um par de ingressos para o cinema, que era o que eu podia pagar com o meu próprio dinheiro. Putz, o trabalho do cara ficou tão legal e eu dei. E aí nós tínhamos, na ocasião, uma pessoa no RH e ela estava procurando algum motivo para me pôr uma carta de advertência e achou o modelo não corporativo e o nosso presidente da ocasião assinou embaixo.
Então, eu guardo com muito carinho, né? A minha primeira expressão de tentativa de ser essa célula, quase me mataram, né? Mas eu sobrevivi, graças a Deus, e estou aqui. O que eu não recomendo às pessoas é fazer paliativos. Pode passar mais um, Mário? Todas as vezes que as pessoas pensam sobre uma jornada de transformação cultural, construção estratégica com as pessoas, elas falam, eu já tenho alguma coisa próxima. Eu vou dar um jeitinho. Aí começa a pegar e colocar esparadrapo nos rachados. E aí fica horrível. O que a gente precisa é ter a humildade de chamar as pessoas para participar e construir do zero. E não precisa ter vergonha de dizer eu não sei, eu não tenho. Eu acho que a gente é frágil sim, a gente é vulnerável sim, e a gente precisa dizer a verdade. Passa mais um, Mari. Outro aspecto que a gente tem que evitar muito é fazer sem as pessoas, colocando-as num isolamento, né, típico dessa cena, que a gente tem uma cultura impermeável, onde a água vai empoçar, não tem jeito. Então, a gente faz isso e as pessoas continuam no modelo que vivem. Sempre que podem, nos boicotam. E uma vez eu disse num grupo com vários presidentes, amigos, queridos, falei, nós temos que falar a verdade, nós temos que confiar nas pessoas. Aí um deles disse assim, mas se eu confiar nas pessoas, elas vão me enganar. Eu falei assim, errado, elas já te enganam. Talvez se você confiar, elas comecem a pensar um pouco melhor e parem de te enganar. Pode passar mais um, Mari? Terminando agora, eu falo da cultura, né, como algo que é como se fosse uma árvore para mim. É o que está abaixo do solo, são os nossos valores, as nossas raízes, aquilo que se entrelaça na rocha e se alimenta do lençol freático. É a nossa liderança, se amarra nisso e se torna o nosso tronco que abastece os nossos galhos. E as nossas pessoas são as folhas. Alguns às vezes congelam, outros até caem, mas a maioria brilha e fica verdinho e até floresce. Então, o que a gente precisa é entender que não é fácil, é muito difícil. E a gente precisa sim inovar, mas inovar com as pessoas, não perdendo a simplicidade. Não adianta pensar que inovar é a dependência de uma montanha de dinheiro. Inovar precisa de vontade. Meu último slide é a minha figura que ilustra a inovação. Essa foto é do Noilton Pereira, um fotógrafo do Rio de Janeiro que faz essas fotos com crianças carentes e transforma em ajuda para elas. Então, um dos projetos que a gente gosta de apoiar. E eu uso essa foto falando desse garoto que está por baixo, com a camisa listrada, com um semblante de felicidade no olhar. Ele não está numa função muito adequada, né? Vamos dizer que tem 3 ali em cima das costas dele, mas ele se sente o motor dessa moto. E com esse semblante de felicidade, fazendo parte de algo que faz sentido para ele, ele sem dúvida nenhuma terá a chance de pilotá-la e fará com muita dedicação e muito carinho, sem dúvida nenhuma. Então, eu encerro aqui, abrindo para vocês comentarem e, se tiverem alguma curiosidade, perguntarem. Esse é o meu contato, a empresa que hoje dedico a minha vida já há 5 anos é a Tutor. Como não sou escritor profissional, eu sou um mero amador nessa arte, consegui apenas tirar minha foto da capa do livro quando a editora confiou na minha escrita, então só foi no 3º livro, ou seja, no 1º e no 2º ela me achava um artista circense, né? Mas no 3º ela já falou, não, então pode escolher a capa. Aí eu tirei meu nome, tirei minha foto da capa, porque puta que vergonha, né? E toda a renda desses livros, graças a Deus, os 3 best-sellers já, cada um tem quase 100 mil cópias vendidas, ou o primeiro, inclusive, mais de 100 mil. Eu invisto tudo em projetos educacionais para crianças, sobretudo órfãos. É um projeto Vagalume, que a gente tem, inclusive, uma ONG que nós montamos para ajudar meninos e meninas em projetos de menor aprendiz, em todas as empresas que a gente pode, sem fins lucrativos, e quem está bancando são esses livros aí do bonitão da foto aí. Esses são os contatos. Filosofia de Gestão é o site onde vocês podem baixar essa e outras apresentações, se tiverem interesse. Tutor com TH, o H é de humano mesmo, e o meu e-mail está aí, Márcio Fernandes, tudo junto, filosofiadigestão.com.br. Mari, se puder desprojetar aí, é assim que fala, né? Tirar a projeção. Fique à disposição aí, fico à disposição de vocês. Obrigado pelo carinho. Poxa, obrigado. Nós que temos que agradecer, Márcio. Eu não tenho nem muito o que falar, a não ser agradecer esse compartilhamento, que foi mais do que uma aula, né? Foi uma experiência aqui
coletiva, realmente encantadora, né? Essa trajetória que precisa, né, obviamente, ser divulgada. Você, você tem muito prestígio, porque você está aqui com um grupo, né, de peso que você está vendo. Aí eu não vou nem começar a citar nomes aqui, mas um grupo incrível. Eu fico feliz de todos estarmos aqui conectados nesse momento para poder escutá-lo. Eu vou começar com uma pergunta, Márcio, e depois nós vamos, enfim, abrir aqui para os demais. Mas antes eu vou fazer só duas observações, porque ao final, né, eventualmente alguém pode não conseguir ficar até o finalzinho. Primeiro, se nós podemos registrar esse momento com uma foto coletiva, que eu acho que é muito bem-vinda, assim, né? Seria bacana. Eu vou ser o fotógrafo da vez hoje aqui. Deixa eu só... Espera aí, só um segundinho. Vou contar até 3. Os que puderem abrir a câmera serão muito mais bem-vindos ainda. Então, 1, 2, 3. Deixa eu só ver se saiu direitinho. Nossa, querida. Perfeito, excelente. Esse é o primeiro, né, comentário. O segundo, que essa sessão aqui é incrível, e teremos uma outra também, a sessão muito especial no dia 7 de outubro com o Bob Chapman, CEO da Berry Miller, uma história também incrível, assim como a do Márcio. Vai ser um evento assim único, porque sinceramente eu não sei nem como ele aceitou, porque ele é extremamente requisitado, assim como o Márcio também, e vai ser uma ocasião tão especial que, se vocês tiverem alguém da rede de vocês acreditam que, obviamente, está no perfil nosso aqui do programa, que queira participar desse evento, me passem diretamente o contato da pessoa, o e-mail, que eu vou enviar o link, tá? Para que nós tenhamos uma sessão mais aberta um pouco, porque eu acho que realmente é uma pessoa que, né, é importante a gente dar essa possibilidade para outros aqui da nossa rede. Eu acho que esse é o nosso papel também, de reverberar para uma comunidade cada vez maior, que é algo aí que o Márcio vem fazendo reiteradamente, inclusive com estádios com 10 mil pessoas, né, Márcio? Márcio, eu vou fazer uma pergunta e depois abrir aqui, e já vou convocar aqui alguns candidatos aqui, o professor Cabreira, um mestre aqui, que sempre todo mundo adora escutá-lo. Temos aqui no grupo um espanhol CEO de empresa de energia que já tem essa visão muito alinhada à sua, que é o nosso querido Francisco. Enfim, um grupo super interessante. Mas, Márcio, as palavras que você mencionou têm muito a ver com diálogo, participação, convite, né? Escuta, comunicação, e não com algo top-down, né? Algo impositivo. E que, no final das contas, tudo começa com uma perspectiva positiva sobre as pessoas. Quer dizer, que a grande maioria das pessoas é capaz de se desenvolver e de tomar decisões cada vez mais complexas, é capaz de florescer como ser humano, crescer, que a grande maioria das pessoas quer se realizar pelo trabalho, né? Que o trabalho não é um fardo, que elas querem ter orgulho do que fazem e fazer melhor, cada vez melhor, e que a grande maioria das pessoas é decente, quer dizer, tem um comportamento ético, quer ter orgulho do que faz do ponto de vista de gerar um impacto maior que vai além de si mesmo. Essa é a premissa, né, que você teve lá atrás, tem, mas, naturalmente, muitas organizações, a premissa não é essa. É uma premissa de que, né, as pessoas, a verdade é essa, elas querem trabalhar o mínimo possível, elas querem levar vantagem, elas não dá para deixar na mão delas, né, nenhum tipo de iniciativa, porque pode sair coisa ruim, então não tem capacidade decisória. Então, a minha pergunta para você é: que resistências, eventualmente, você encontrou nessa sua, digamos, premissa positiva sobre as pessoas, tanto lá na Electro, quanto também em muitas organizações que hoje você atua, né? Enfim, nas suas consultorias, nas suas palestras, como conselheiro, como, enfim, mentor, né? Porque eu acho que a base de tudo é mudar a perspectiva sobre o ser humano. E você encontra essa resistência de maneira, enfim, concreta? Se puder, por favor, abordar isso. Obrigado. Legal. A resistência, ela é comum, né? E eu, no passado, eu via ela como uma ofensa. E a resistência não é uma ofensa, é um status quo que existe, e eu costumo até dizer que não há demérito na resistência, porque são modelos que as pessoas se acostumaram a viver. Então, algumas pessoas sonharam tanto em se tornar alguém importante numa estrutura organizacional, que o exercício de poder para ela é muito importante. Então, o ego é algo muito presente e que toma muito espaço daquela vida. E nós temos que entender.
O que nós temos é que, ao invés de impor, a gente tem que propor algo que possa fazer tanto sentido para aquela pessoa quanto aquilo que ela viveu até então. E aí ela troca. Não é uma coisa que ela vai lá e tem um momento de inspiração no Tibete e volta e fala, ah, agora eu vou ser legal. Não, ela precisa acreditar, ela precisa fazer sentido, ela precisa entender que aquilo é algo relevante. A primeira vez que eu falei isso na minha diretoria, teve até, bem antes da pandemia, muito antes da pandemia, teve diretores que falaram assim, eu posso trabalhar de casa? Tipo assim, não é que eu não concordo, é que eu tenho um pouco de vergonha desse tipo de modelo. Parece uma coisa meio infantil, uma coisa de abraçador de árvore, sabe? Então, eu prefiro porrada entre abraçar uma pessoa e o poste, eu fico com o poste, sabe? Eu não estudei para isso, eu não estudei para deixar alguém ter razão e não eu. Porra, que legal você ser tão honesto comigo. Mas aqui vai ser assim. Então teve que ter bastante pulso. E não foi fácil, porque eu estava com o meu cargo super ameaçado, porque o meu chefe concordava com o modelo anterior, e eu tive que correr o risco. Né? Eu vejo o Pedro dando risada porque eu sei que ele corre riscos a vida inteira, né, Pedro? Só mudou o endereço. E a gente corre riscos o tempo todo. E foi bastante complexo fazer a transformação. Outra coisa é uma dose relevante de menosprezo que as pessoas da classe trabalhadora têm. Então, eu lembro que em 2014, se eu não me engano, nós estávamos vivendo duas coisas incrivelmente complexas. O advento do IFRS, né? E também a Dilma querendo baixar o custo da energia. Para nós foi... O mundo ficou maluco. O passado tornou-se imprevisível. E aí, como é que eu ia explicar para o meu acionista que eu ia reabrir balanço de 2 anos anteriores para piorar o resultado? Esquece, é um negócio que eu não conseguia explicar. Era muito difícil. E a decisão que estava se tomando na ocasião era de não explicar nada para ninguém. Eu falei, mas nós não podemos aceitar. Ainda que seja muito difícil, nós não podemos menosprezar nenhum interlocutor, nós temos que confiar. E eu fui para casa, eu lembro que eu almocei com meu pai, e como eu já disse, meu pai é um metalúrgico aposentado, que estudou até a 4ª série do primário, e eu expliquei IFRS para o meu pai. E eu falei, pai, o que você entendeu? E ele falou uma coisa, cara, assim, que eu falei, nossa, ele entendeu, cara. E aí eu peguei e gravei o meu pai falando sobre IFRS. E na segunda-feira levei na reunião de diretoria e ninguém sabia que era o meu pai, que é um cara matuto, sabe? Aquele cara com cara de agricultor, pele bem queimada do sol, né? Não é de praia, não, é de roça mesmo, né? E aí eu mostrei para os caras. Aí os caras, quem é esse cara? Eu falei assim, é um eletricista nosso. Eu menti, sim, não vou negar. É um eletricista nosso. Pô, mas ele entendeu? Ele entendeu. Aí, não, então nós não podemos fazer do jeito que a gente estava falando. Eu falei, gente, ele não é eletricista, ele é meu pai, mas ele tem o tipão do nosso eletricista, não tem? E se o meu pai, que é um matuto da roça, entendeu, por que que nós não vamos explicar para o nosso eletricista? E por que que nós não vamos explicar para o nosso acionista? Vamos fazer. Então, assim, é muito difícil você tirar as pessoas daquela situação de conforto, sabe? Que ele não vai entender, então eu não vou explicar. Ele não vai aceitar, então eu não vou falar. Então, é muito do ego, muito do status quo, muito dos trilhos que a gente seguiu até hoje e que é mais fácil de seguir. E aí você segue os trilhos e ele também é o cover S. Porque se der errado, você fala assim, peraí, eu fiz o que todo mundo fez, cara. Não tem nada diferente. E aí tá tudo bem, entendeu? Então, não tá tudo bem. A gente precisa quebrar as amarras dos modelos tradicionais e vai ser difícil sim. E hoje, felizmente, eu até estou muito surpreso, porque eu não imaginava que eu fosse ter 40 clientes, eu imaginava que eu ia me virar a minha vida inteira com 2, 3. Ia ser feliz para burro com 2, 3. Eu já estou começando a achar que estou com muito. Mas é muito legal ver um monte de empresa querendo. E eles querem e falam assim, não, nós não temos vergonha nenhuma, vamos fazer tudo. Tudo. Algumas coisas de isso aqui a gente já faz bem, isso aqui a gente já está tranquilo, mas isso aqui nós queremos fazer. E é lindo, é lindo. O que eu tenho evitado é a empresa que não quer fazer, mas que faz por obrigação. Aí eu tenho tentado dizer não. Legal.
Excelente, Márcio. Agora eu vou abrir aqui para a nossa rodada. Francisco, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos, tudo bem? Márcio, a primeira coisa que eu devo te dar é os parabéns, porque se tem um negócio mais duro que o diamante e o granito é a cabeça espanhol. Então, na verdade, assim, certamente parabéns. Eu sou espanhol, né? Eu já moro muitos anos no Brasil e, embora a gente não tenha se conhecido pessoalmente, a gente trabalha no mesmo setor, né? Provavelmente alguns dos teus pares lá na Electro e na Energia certamente conheço, né? Mas o que eu queria te perguntar, na verdade, o Alexandre se adiantou, né? Porque é a pergunta do milhão, no caso, né? Como você quebra tendências? Eu vou fazer um pequeno resumo, porque já tenho colocado aqui em algum momento, né? O curso, este aqui, os encontros que a gente faz, são muito, eu diria, mexem muito, né? Pelo menos com princípios da situação da gente. E neste caso, curiosamente, ontem, eu tinha uma pessoa aqui em casa, né? Passando uns dias, a título de curiosidade, é uma liderança indígena que estou levando para usar na ONU. Vamos ver no que dá, é um projeto que estou envolvido com isso, mas a título de curiosidade. E ontem a gente conversava sobre felicidade no trabalho. Nem sabia do que era exatamente o encontro de hoje, né? Mas como é importante isso. Então, estou surpreso, digo, caramba, é o universo falando, mas em qualquer caso, como digo, você já me respondeu a pergunta que eu pretendia fazer, porque eu me encontro, eu vi esse slide que você colocou agora, que você tem de passar de chefe para facilitador. E digo, caramba, eu estou na contramão disso. Na verdade, eu já fui facilitador, por uma questão de circunstâncias, fui mudando o ambiente onde eu me encontro, né? A gente vai crescendo, vai ficando maior, mais sério, mais formal, e aí você deixa de ser facilitador, você deixa de poder fazer certo tipo de coisas para entrar dentro de uma roda na qual a inovação que você comentou e certo tipo de permissividades que pode ser visto assim, né? São cada vez mais barradas ou cada vez mais proibidas. E aí vem a questão de como você luta contra essa corrente em contra, na qual você tenta manter um ambiente, né, de poder estimular, que seria um ativo intangível, que é o bem-estar do empregado, né, do colaborador, de fato, para ele se entregar com boa vontade e dessa maneira você facilitar o melhor desempenho, pelo menos que não haja erros ou que não haja circunstâncias que provoquem prejuízo ou inclusive que se potencie, como você comentou, um EBITDA 5, 18% acima do esperado, do que já se tinha. Então, na verdade, o único que quero colocar aqui é meus parabéns, porque de fato já respondeu a questão do ego, do status quo, de não, peraí, não mexe nada. Tem uma coisa que eu venho trabalhando um tempo até agora, né, que no mundo de engenheiros, não sei se você é engenheiro ou não, mas no mundo de engenheiros, tradicionalmente, você só começa quando está tudo absolutamente planejado, tem um planejamento até o milímetro, tudo definido, de A para B e tal. Ok, vamos agora. Quando, na verdade, a dinâmica atual hoje é o que seria uma espécie de engenharia dinâmica. Temos uma ideia onde a gente vai? Sim. Sabemos o que queremos? Sim. Vai. E no caminho a gente resolve. Tudo bem que a gente não vai se jogar contra as pedras, tudo bem que a gente vai tentar contornar, mas vamos indo, porque senão a gente não vai nunca. Experimentar, né, Francisco? Não é? Deixa eu só fazer um comentário, Márcio. Só porque nós havíamos combinado mais ou menos assim, uma hora. Você teria mais 15 minutinhos, Márcio? Não, tenho sim. Eu já reprogramei aqui a sequência, mas tranquilo. Porque caso ótimo. E aí, se eu queria próximo, se a gente puder terminar por aqui. Tá, obrigado. Tá, Francisco, eu só consegui me sentir tranquilo o dia que um Francisco também, ele falou assim, Márcio, para você entender o quanto eu gosto de você, não me chame mais de Francisco, me chame de Paco. Paco, gostei. Ele falou, me chame de Paco, porque quando você pode chamar um Francisco espanhol de Paco, é porque você está fazendo a coisa certa. Então, Isso da intimidade, exatamente. Eu digo que
os espanhóis, para mim, foram mais ou menos o que eu convivo na minha casa com uma japonesa, né? E é assim, você precisa confiar. Se você não conquistar a confiança, ferrou. Então, conquistar a confiança de um espanhol é fazendo certo. Não tem jeito. Você tem que fazer certo, tem que ter resultado, tem que ter êxito. Mas eles, em alguns momentos, eles até têm vontade de fazer, mas não empenham tanto esforço para colocar de pé o afetivo. Porque é um traço da cultura que, obviamente, a gente aprendeu. Mas eu até brinquei quando ele começou a me chamar de Irro, né? Aí já não era mais o Paco, era o próprio Galã. Quando ele vinha para o Brasil no início, eu cheguei Galã para ele, mesmo, caramba. ele falou para mim assim, eu falei para ele, olha, me desculpa, eu não falo espanhol, mas podemos falar inglês, tal? Ele falou assim, não, eu volto aqui no Brasil daqui a 3 meses, esteja falando espanhol. Eu falei, entendi, legal. E obviamente eu aprendi espanhol, né, bem rápido, graças a Deus foi tranquilo. E quando ele voltou, eu comecei a falar espanhol com ele, e ele olhou e falou, mas você aprendeu mesmo? Eu não imaginava que você fosse aprender. Eu falei, não, eu aprendi, eu trabalhava no Grupo Fiat, eu aprendi italiano, agora tenho que trabalhar aqui e aprender a falar espanhol. E aprendi. Na época, fui me aconselhar com o Fábio Barbosa, sabe? Ele estava passando pelaquela questão do Santander. Ele falou assim, Márcio, eu vou te dar uma dica. Diminui o seu sofrimento. Sai desta merda, porque esse negócio de espanhol, cara, esses caras são muito teimosos. Ele fica na frente do trilho do trem e o trem tem que desviar, entendeu? Eu falei assim, caraca, nesse nível. Aí eu falei assim, bom, você é um puta de um cara, né? Você vai ter 1 milhão de opções. Eu sou um Zé Mané, coitado, né? Filho de agricultores, eu não tenho tantos convites, não. Vou ter que encarar esse aqui mesmo, viu? Ele falou assim, é nada, você vai encontrar um monte, você é jovem e tal. Mas assim, o conselho que ele me deu é, cai fora desse negócio, que esses caras não vão virar o trem nunca, né? E eu, porra, fui lá e meio que sem opção, né? E graças a Deus, cara, tem uma relação assim muito, muito, muito boa. Ele brinca comigo, às vezes manda mensagem para mim, o próprio Galã fala assim, e aí, nós vamos ser sócios? Ele falou assim, eu só te deixo embora se você prometer que eu vou ser seu sócio algum dia. Eu prometo, mas não digo quando, né? Então, assim, a gente manteve uma relação muito boa e eles são pessoas, assim, muito queridas. Inclusive, estive na Espanha agora, em julho, encontrei com vários deles. Então, eu tenho uma relação muito boa, aprendi muito, 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 muito e só tenho a agradecer. Mas não é fácil, não é fácil. Os caras são bastante duros. Inclusive, eu vetei muitos espanhóis que eles mandavam só para cumprir tabela, sem qualidade nenhuma, e eu batia muito forte nisso. Então, eles aprenderam a gostar de mim. Eu falei assim, mas como pode um cara falar isso? E aí ele falava assim, mas como é que você barra um espanhol que eu estou mandando? Você está pensando no que você está fazendo? Eu falei assim, eu estou avaliando do jeito que você faria. Qualquer pessoa que fosse para o seu ecossistema, você ia fazer o mesmo. Eu estou fazendo o que você faria, porque eu estou cuidando do seu dinheiro, então me deixa fazer. Ele, puta merda. Aí ele começou a me chamar de filho mesmo, entendeu? E aí ele falou assim, não, eu tenho que arrumar a sua cidadania espanhola. Meu avô é de Saragoça, né? Nós temos que arrumar essa cidadania espanhola. Seu sobrenome está errado, não é com S, é com Z, está errado mesmo, é com Z. Vamos arrumar, você tem que arrumar isso aí. Eu nunca tive muito interesse, né? Mas eles são muito carinhosos comigo, sim. Eu só tento merecer, viu, Francisco? Mas aprendi demais. Muito Obrigado, bacana, muito, muito bacana. Juliano, tudo bem? Que bom te ver. Fica à vontade. Bom dia. Márcio, prazer ouvir você falar novamente, cara. Me deu até um baita de um déjà vu. Eu fui fornecedor da Electro durante a tua gestão e era sempre um baita prazer visitar toda a área de supply. Em 2013. Você sabe que eu fui gerente de supply chain, né, cara? Exatamente. Olha só, Eu era bicho. colega do Marcos Tanese na BB, Nossa fábrica de transformador de distribuição, e era um prazer gigante naquele momento visitar a Electro e realmente sentir essa energia que a Electro ela tinha, né? E andava por todas elas e era fascinante isso. Eu tenho 2 perguntas para você, mestre, rapidamente, né? Primeiro, você contou bastante do desafio, né? E do enfrentamento para fazer a mudança da cultura, né? Nesse movimento de turnaround. Minha primeira pergunta é, todo turnaround, ele é um desafio, ele é um risco? Realmente tem muito, a gente vai dar muito peitaço e dá até aquela insegurança que a gente não pode até não demonstrar, né? Porque é um movimento de mudança. Se você pudesse comentar a primeira pergunta, qual foi aquele momento que você começou a sentir aqueles insights, né? De que aquela força que você estava fazendo de mudança cultural
começava a engrenar, né? Essa seria a pergunta 1, tá? E a segunda seria o seguinte: teu livro é muito legal, Felicidade da Lucro, eu sou um admirador seu, tá? Como é que você lida, né, numa jornada tão longa na Electro com o investidor, porque todo ano você entrega, o investidor ele fica assim, poxa, posso pedir mais, né? Posso pedir mais, posso pedir mais, posso pedir mais. E esse negócio ele não tem fim, porque a gente quando começa a realmente demonstrar muita competência, a gente começa a pagar o preço da competência, né? E começa a desafiar, inclusive, esse movimento de um ambiente feliz no trabalho, né? Então, são 2 perguntas. Bom, E, mais uma vez, um prazer enorme estar aqui com o você. prazer é meu, obrigado. Eu lembro que na época meu chefe, eu até conto no livro como é que eu fui parar em supply chain, porque eu era financeiro, né? Ele chegou lá e falou para mim assim: você é casado? Meu chefe era ele é um cara histórico, cara. Eu sou. Como é o nome da sua esposa? Eu falei, Tatiana. Ele falou, então você chega lá na sua casa hoje e fala para Tatiana que você foi mandado embora. Eu falei, mas como? Planeja a sua vida sem emprego. E aí, se for muito, muito foda, aí você vem aqui e aceita ir para compras. Falei, puta merda, cara. Porque eu tinha dito não, né? Falei, você tá louco, cara? Eu sou CFO, eu vou para compras nunca. Né? E aí eu tive que, obviamente, aceitar, sim, foi uma coisa boa. Então, ele é bem convincente. Mas, Juliano, sobre turnaround, assim, de uma maneira geral, as pessoas fazem, pelo menos as que eu vivi, fazem com 2 pessoas, uma para fazer o turnaround e outra para tocar o maintenance, né, para tocar depois do turnaround. Então, eu queria ser o cara que ia fazer o turnaround e que ia tocar depois também. Então, eu tive que reinventar muitas possibilidades, com muitas facetas, assim, tem histórias surreais de como fazer, né? E eu comecei a sentir que a coisa estava funcionando, que estava dando certo, quando as pessoas começavam a querer participar. Sabe assim, eu não precisava mais implorar para a pessoa participar, porque nós tínhamos um acordo coletivo do trabalho, a cláusula 28 era uma cláusula de empresa pública. Eu não podia mandar ninguém embora, nunca. Então eu pegava um cara roubando, eu mandava embora e ele era reintegrado. Então assim, eu não conseguia mandar embora. Então era um esconderijo perfeito para muito vagabundo. E aí, muito sindicalizado, a CIPA era uma vergonha, sindicato mandava na empresa, era um horror. E aí eu comecei a fazer. O meu antecessor, ele era um cara do desenvolvimento industrial. Ele fazia, assim, processos industriais notáveis. E aí chegou a minha vez, só ficou o software, né? Porque o hardware era muito bom, mas o software era terrível. E aí as pessoas buscando participação. Uma coisa que marcou a mudança. Nós fizemos um processo de discussão com o sindicato para database, para reajuste salarial anual. E quando chegou lá, e eu ia na negociação, era o presidente da empresa, eu ia na negociação, porque o negócio estava tão enrolado, que estava tão na merda, né? Que estava tudo com ação civil pública, estava terrível. Eu ia. E aí chegou na ocasião lá, eu falei, gente, é o seguinte, esse ano eu não vou poder dar nada, 0. É isso que nós podemos fazer, por isso, tá aqui os números assim, 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 nós precisamos sair da merda, porque senão a gente vai fechar esta porcaria aqui, aí todo mundo vai ficar desempregado, e esse é o motivo, assim, 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 assim. 200 pessoas lá, olhando, eu falando lá na Kombi do sindicato, que eu peguei o microfone do cara do sindicato. Aí o sindicalista me malhou, encerrou o evento, dispersou o pessoal. Voltei para dentro da empresa, né? Fui doar sangue. Eu lembro que no dia eu tinha doação de sangue, eu fui doar sangue, passei mal para porque marcou meu dia aquilo. E aí eu soube que na mesma tarde as pessoas se encontraram na frente do sindicato protestando para o sindicato aceitar. Falei, caramba, começou a funcionar. Peraí, o poste fez xixi no cachorro. Falei, começou, porque foi muito emblemático. E aí o sindicato aceitou. Foi a primeira vez na história que nós fizemos 0 de aumento. Não teve nem inflação, nada. Era um ano terrível. Que eu falei, puta, agora pegou na veia. Com relação à segunda parte dos acionistas, que eu lembro de uma ocasião que eu fui para Madrid, numa apresentação para os acionistas, e aí tinha um príncipe do Catar, que tinha 6% da empresa, e ele falou assim para mim, porque depois eu virei popstar, né? Inclusive, a minha diretora de RH, hoje é diretora global da Iberdrola, que trabalhou na EDP, a cria da EDP aqui do nosso amigo Miguel Setas, Fabrício Abreu.
E a gente boa, a gente aproveita, né, Miguel? Com todo respeito, eu peguei ela de você, mas na verdade ela não estava mais na EDP, ela já tinha saído antes. Por isso que ela veio. Aí a gente tava popstar. E aí eu fui lá e o príncipe do Catar fez a seguinte pergunta: como é que você vai garantir que esse negócio continue bom? Porque a gente gostou do que você evoluiu. Mas e agora? Aí a gente criou o negócio do more e before, que isso aí sempre existiu, né? More e before. E a gente pôs and better. Porque a gente precisa ter uma tese, uma história para contar que nos orgulhe. Então, vocês estão entrando no Brasil, tem um pedacinho lá da Neo Energia, tem Electro 100%, e vocês querem ser uma empresa relevante naquele país. Nós precisamos ser um exemplo de diversas coisas. Então, nós temos que cuidar da nossa reputação. O como nós vamos fazer tem que valer alguma coisa. Aí ele falou assim, tá bom, então não vou exigir a manutenção da curva de crescimento, mas tem que ser sempre melhor do que o ano passado. Eu falei, até aí nenhuma novidade. E aí nós montamos um estoque de coisas que a gente ia dosando do nosso jeito para manter a curva em ascendência, e a gente foi jogando com o nosso colchão. Então nós criamos um colchãozinho e fomos dando do jeito que a gente acreditava. Tenho orgulho danado de dizer que o time inteiro se envolveu nisso. Era um hecatombe de possibilidades o tempo todo, mas todas as coisas pensando na sustentabilidade do modelo. Demorou 10 anos para fazer, mas funcionou brilhantemente e é muito legal ver como as coisas dão certo. Dobramos o bônus por 10 anos. Então, ninguém ficou triste, viu? O cliente, o nosso colaborador ficou feliz da vida, mas o nosso acionista, então, gamou na gente, né? Pô, a Electro virou 52,45% do grupo Neo Energia, porra. É muita coisa num negócio tão grande. Sensacional, hein, Márcio? Olha, pessoal, dado o adiantado aqui da hora, nós teremos, então, nosso querido Miguel Setas, querida Sueli, e aí encerraremos, já agradecendo de antemão. Aliás, antes de passar para o Miguel aqui, são pessoas aqui todos vocês que eu admiro, tem um podcast que eu fiz com o Miguel recentemente, recomendo fortemente, o Miguel está em Lisboa nesse momento. Quem não viu ainda, vale muito a pena, assim como tem também um com o Márcio, tem com o Luiz Alexandre, né? Vários aqui, então só, Miguel, por favor, fique à vontade, sempre uma alegria te ver. A alegria nossa, Alexandre. Fazer um depoimento. Primeiro, dizer, quando tomei a decisão de participar neste curso, Alexandre, olhei para o programa e vi que havia muitas sessões. Algumas eram sessões interessantes, outras eram sessões obrigatórias, né? Esta do Márcio, para mim, era uma sessão obrigatória que eu tinha que assistir e participar. Um depoimento de um amigo e de um concorrente, né? Eu fui concorrente do Márcio durante uns anos, enquanto estive no Brasil, e o Márcio trabalhava na Eletro e eu trabalhava na EDP. E agora Márcio como nosso consultor, não é? Portanto, Márcio já fez o ciclo todo, não é? Mas para mim foi um privilégio trabalhar no setor, ser contemporâneo do Márcio. Como vocês viram aqui, o Márcio iniciou uma forma de gestão no setor elétrico, que é um setor muito tradicional. Portanto, foi uma pedra no charco, não é? Algo que teve que ter muita coragem, como ele aqui explicou, mas que fez uma escola, não é? O Márcio abriu uma escola, na prática, das empresas elétricas poderem ousar olhar para a cultura, olhar para a dimensão humana como fundamental, não é? Porque a nossa perspectiva era sempre a perspectiva de gerir o ativo, não é? O ativo e o serviço, a qualidade de serviço, o lucro, e acho que o Márcio foi o precursor de uma nova visão de gestão no setor elétrico, e nós vimos também, não só no setor elétrico, mas no Brasil como um todo. Portanto, grande admiração, grande privilégio de ter estado no setor enquanto o Márcio estava noutra empresa da mesma atividade. Mais tarde, quando nós começámos a fazer o nosso caminho também de transformação cultural, e eu devo dizer que me inspirei muito no exemplo do Márcio também para fazer o meu próprio caminho, não é? Portanto, o Márcio foi, diria, o precursor deste movimento, e eu tenho que reconhecer e fazê-lo publicamente, que esse é o exemplo que nos serviu de modelo a todos no setor, e depois outras pessoas se seguiram. E nós depois chamámos o Márcio para nos ajudar a fazer a transformação. Portanto, o Márcio ajudou na EDP a fazer a transformação cultural, já não como presidente de um concorrente, mas como consultor, e é uma pessoa que é muito admirada, muito querida no setor, sempre muito respeitada,
portanto, acho que foi uma decisão muito acertada, Alexandre, você trazê-lo aqui e permitir que ele nos pudesse partilhar aqui a sua experiência. Não sabia, Márcio, e queria também, para terminar, dar os parabéns, que você tem um projeto social associado, ligado à sua atividade como consultor e como autor e como escritor, e, portanto, isso deixou-me também muito bem impressionado. Queria parabenizá-lo por essa iniciativa, não é? Que é uma iniciativa louvável. Portanto, um grande abraço, com saudades suas. Sensacional. Eu só preciso aqui fazer um agradecimento ao Miguel e também um reconhecimento que não é para trocar presentes, né? Isso aqui é um ambiente de verdade. Quando eu comecei a minha jornada, o Miguel já fazia sucesso há bastante tempo. E, obviamente, quando a gente lança a jornada, a gente começa a olhar para pessoas que podem dar os exemplos bons que a gente precisa para tentar construir o que a gente vai ser. Então, eu olhava muito para o Miguel e olho até hoje, né? A diferença entre nós dois, eu acho, é que o Miguel é mais consistente, porque ele chegou antes de mim e ainda está. Eu desisti. Ele tem uma visão muito legal, inclusive falando de você em vários lugares, né? Onde eu hoje como chapa branca, né, Miguel? Eu vou para tudo quanto é lugar, né? E a gente sempre fica falando das pessoas boas, não canso de falar do Pedro, né? E obviamente de você. Então são pessoas que a gente fala e as outras pessoas dizem, puxa, realmente é um cara de uma coerência grande, de uma persistência nessa coerência de fazer a coisa certa, do jeito certo. Então, você talvez seja o mais brasileiro de todos os portugueses que eu já conheci, sabe? Então, Obrigado. É um orgulho, né, que você tenha escolhido o Brasil. Estava com medo quando é que os espanhóis quando a sua apreciação dos espanhóis ia derivar para o português. Eu estava aqui um pouquinho amedrontado. Não, infelizmente, eu não tive competência para trabalhar numa empresa portuguesa, viu? Mas como seu fornecedor, eu posso testemunhar aqui que também tive muito carinho aí por você, tenho ainda, né? E acho que ainda nós vamos fazer bastante coisas juntos, viu, Miguel? Ô, Miguel, você apresenta o conselho na Espanha, não é também? Então, você está lá com os espanhóis. É verdade. Mas eu concordo com o Márcio, eu não posso dizer isso publicamente, mas é mais difícil lidar com os amigos espanhóis. Tem uma maneira diferente de estar na vida. Excelente. Bom, pessoal, o fechamento, Sueli, fica à vontade, se você puder ser concisa, só por causa dos horários aqui, que as agendas são muito intensas, e já tivemos aqui uma ocasião realmente memorável, a palavra é essa. Eu gostaria de dizer ao Márcio que eu estou orgulhosa de conhecer um profissional como você, porque eu sou antecedente ao Miguel, né? Então, a gente está aí numa escala aí de 3 da área de energia. Na Previ, como conselheira da Previ, investidor, então você sabe que lidava com o português e ligava com o espanhol. Com os espanhóis foi muito mais difícil do que com os portugueses, muito mesmo, numa história que se veio. Mas a minha pergunta, além de dizer que eu gostaria que você estivesse lá naquele tempo, porque teria facilitado muito tantas coisas, tantos empates. A minha pergunta é objetiva. Como que se dava o relacionamento seu, assim, dessa forma marcante do seu objetivo profissional, da empresa, para com o conselho? Como você conseguia fazer o diálogo? Porque ele é bem diverso, né? Como você faria? O nosso conselho aqui, ele era um conselho basicamente formado por membros internos. Então, eu tinha um conselho que tinha um único membro que era do representante dos empregados, né? Mas a maioria deles internos. O conselho que me desafiava de maneira relevante era o conselho da nossa matriz, que eu reportava também, não apenas para o conselho local, mas o conselho lá da Espanha. Esse conselho, ele era um conselho que me desafiava, vamos dizer assim. Ele era um conselho para o qual eu me preparava intensivamente eu considerava, era uma aula, era um desenvolvimento gratuito que eu recebia. Então, na ocasião, se eu não me engano, 11 membros, eu acho que devia ser uma assembleia. Umas 5 mulheres, 6 homens, presidido pelo próprio Inácio Galan.
e ele com um jeito carinhoso, um cara gentil, mas nós sabíamos que era só fachada, porque ele era mais duro do que... o pessoal brinca que ele era mais grosso do que canela de hipopótamo, né? Mas ele tinha uma fachada assim super elegante, super bonzinho, amigo do agora então rei Charles III, né? Um cara de classe, mas ele dava umas colocadas assim, sabe? E eu tive lá durante 7 anos, pelo menos umas 14 vezes nesse conselho, 2 vezes ao ano, reportando assim de meia hora a 1 hora sobre a nossa estratégia, o nosso business e a forma como a gente queria conduzir. Então, assim, foi de uma intensidade e de um aprendizado que me ensinou muita coisa. Eu sou muito informal. Eu não gosto da etiqueta, me incomoda aquela etiqueta exacerbada, com todo aquele requinte de detalhes. Eu acho contraproducente. Mas eu respeito, né? E aprendi muito a forma de gerir. Inclusive, quando tinha lá o príncipe do Catar, ele participava do conselho, ele fazia umas perguntas assim que... Falei, esse cara geriu alguma empresa, mas ele é o príncipe. Mas ele geriu, porque ele faz perguntas, ou ele é muito bem brifado, ou ele faz perguntas típicas de quem já esteve no front. Então, o nível de desafio, nunca eu conseguia atender com a preparação que eu fazia. Nunca. E teve uma vez que eu me lembro assim de uma maneira muito emblemática, que era sempre em inglês, né? E naquela ocasião eles me pediram para fazer espanhol, porque o galã queria mostrar que eu já falava espanhol para o conselho. E aí tinha tradução simultânea para os estrangeiros, tinha ingleses, tinha escoceses, tinha americanos e os árabes, e eu fiz em espanhol. E eu acho que naquele dia foi o dia que eu mais cheguei perto do que ele esperava de mim. Porque eu tinha uma comunicação muito boa e ele me dava muitos insights do que eu devia fazer, como eu devia fazer, da melhor governança, da melhor forma e tal. E aí no final ele falou assim para mim: Márcio, a sua apresentação foi muito boa, mas ano não é igual a anho. E deu risada. E eu falei, puta merda, eu falei ano, né? No ano tal, e não é ano, é anho, né? Aí eu falei, ele falou assim, espero que você não tenha xingado a gente de maneira implícita na sua apresentação. Aí todo mundo deu risada e me deram uma medalha que eu guardo até hoje, de ouro maciço. Enorme, assim, ó. Vale uma grana. Ele falou assim, ó, dá para derreter e fazer um colar para sua esposa. Ele falou assim, você é para nós uma surpresa tão grande que com 36 anos a gente consegue ficar 1 hora te ouvindo. A gente não dá tempo assim nem para nossa família. E você consegue ficar aqui com toda essa juventude, com toda a sua inexperiência e ingenuidade, e a gente te ouve por 1 hora. Então, muito obrigado. A gente vai te consultar para tudo que for o novo nessa empresa. Porra, eu acho que foi a coisa mais incrível que aconteceu para mim. Ele falou, depois eu debati com ele muitas vezes sobre isso. Ele falou assim, isso chama salário emocional. Então, eu aprendi extremadamente. Então, eu ia para aprender com o meu conselho. O conselho local era uma formalidade, mas o conselho global, meu Deus do céu, foi a melhor escola de vida real do mundo corporativo que eu tive na minha vida. Sensacional, Márcio. Só agradecer, aplaudir. Parabéns por toda a trajetória. Muito, muito, muito obrigado por compartilhar seu tempo conosco. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até o final. Todos aqui, né? São pessoas muito queridas. Saio muito feliz, motivado, né? Porque a gente vê que está indo para um caminho certo de poder nos conectarmos com pessoas que nos inspiram, né? Nos fazem sair sempre com vontade de fazer mais. E, enfim, Márcio, só reiterar o agradecimento. Se quiser fazer sua conclusão, aí, seu agradecimento final. Fazer também a menção ao mestre Cabreira, né, Márcio, que você falou no começo, e muito obrigado a todos novamente. Até o Mauro ficou quietinho hoje aqui, prestando atenção. Agora, ter o Mauro no conselho aí seria a sua escola, viu? Aí... Olha, eu confesso que eu quero ter mais tempo, e eu acho que isso talvez seja o meu desafio para o momento, é melhorar a qualidade da minha agenda,
para conseguir dedicar esforços, e talvez não esforços, mas tempo propriamente dito, a coisas que me ensinam mais, como, por exemplo, esse ambiente com vocês. Estar aqui com amigos e amigas, pessoas com as quais eu aprendo, a Lúcia, que eu estou vendo aqui, um carinho enorme, né? Vocês que são pessoas incríveis, o Miguel, o Pedro, e você, Alexandre, nessa batuta tão... às vezes eu fico pensando, eu não sei onde esse cara arranja essa disciplina para fazer de maneira tão religiosa esses nossos encontros. Então, parabéns a você, né? E aqui agradecendo o carinho, né? Eu comentei com a minha esposa sobre quem estaria e ela perguntou, me fala mais ou menos quem vai estar. Falei do Miguel, pessoa que a minha esposa já sabe quem é, né? E falei do professor Cabreira. E ela falou assim, puxa vida, a gente sabe que nós estamos indo certo na vida, como um cara como ele para te ouvir, né? Eu falei assim, olha, eu quero dizer que sim, viu? Então, aqui agradecendo o professor Cabreira, agradeço a todos vocês pelo carinho e muito, muito obrigado mesmo. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Um forte abraço a todos. Um abração. Um abração.